Hoje vamos falar sobre paralelepípedo. O paralelepípedo é um sólido geométrico com faces paralelas. O paralelepípedo é uma figura tridimensional e é uma das figuras geométricas estudadas pela geometria espacial. Elementos. Um paralelepípedo é formado pelos seguintes elementos. Faces. Possui 6 faces. As faces são os lados formados pela união das arestas. Vértices. Possui 8 vértices. Os vértices são pontos onde as arestas se encontram. Arestas. Possui 12 arestas. As arestas são segmentos de retas ligadas nos vértices que formam as faces. Área lateral. Para calcular a área lateral, temos que entender que o sólido possui 4 faces laterais, formando pares. Então, para calcular a área lateral, usamos a seguinte fórmula, onde AL é igual a 2 vezes AC mais BC. Área total. Para calcular a área total, temos que olhar para a figura planificada do paralelepípedo. Assim, a área total é a soma dos pares das faces opostas. Temos a seguinte fórmula. AT igual a 2 vezes AB mais AC mais BC. Volume do paralelepípedo. Para calcular o volume, devemos usar o comprimento da largura e a altura. Então, temos a seguinte fórmula para o volume do paralelepípedo. V igual a A vezes B vezes C. Bom, hoje vamos usar para o exercício o paralelepípedo reto. É quando as faces laterais são perpendiculares, ou seja, as arestas formam ângulos retos de 90 graus com as bases. Dessa forma, é chamado também de paralelepípedo retângulo. Para resolver o exercício, usaremos a fórmula da área total. Bom, vamos lá. Um paralelepípedo reto retangular tem dimensões de 4 cm, 5 cm e 8 cm. Qual a área total desse paralelepípedo? Bom, o A corresponde a 4 cm, o B a 5 cm, o C a 8 cm. A ordem dos números não altera o resultado final. Jogando os números na fórmula, chegamos ao resultado de AT igual a 2 vezes 4 vezes 5 mais 4 vezes 8 mais 5 vezes 8. Resolvendo a equação, chegamos ao resultado de AT igual a 2 vezes 20 mais 32 mais 40. Somando os parênteses e multiplicando o resultado por 2, obtemos o resultado final, de AT igual a 184 centímetros. Agora vamos calcular o volume e a área lateral do exercício anterior. A fórmula do volume é V igual a A vezes B vezes C. Jogando o número na fórmula, temos V igual a 4 vezes 5 vezes 8. Resolvendo a equação, o resultado é V igual a 160 centímetros. Resolvendo a área lateral, usamos a fórmula de AL igual a 2 vezes A vezes C mais B vezes C. Jogando os números na fórmula, temos AL igual a 2 vezes 4 vezes 8 mais 5 vezes 8. Resolvendo essa equação, chegamos ao resultado de AL igual a 2 vezes 32 mais 40. Multiplicando o resultado dos parênteses por 2, temos o resultado final de AL igual a 144 centímetros. E essa foi a videoaula de hoje de paralelepípedo. Cilindro, o que é? É uma figura geométrica espacial com formato circular, possuindo duas bases circulares e paralelas, com o mesmo raio. Elementos. Base. Uma base superior e outra inferior, ambas circulares. Geratriz. Segmento de reta que liga as extremidades de uma base a outra, equivale à altura. Diretriz. Ponto de cada geratriz. Indica a direção de cada segmento de reta. Classificação. Reto. Ele é considerado reto quando a geratriz for perpendicular com a base, formando um ângulo de 90 graus. Oblíquo. Ele é considerado não reto ou oblíquo quando a geratriz não for perpendicular às bases. Equilátero. Ele é considerado quando o diâmetro das bases for igual à geratriz, ou seja, quando a altura for igual a 2 raios. Cilindro da revolução. Um cilindro pode ser um sólido de revolução. Os sólidos são aqueles que podem ser obtidos através de uma rotação de um plano em torno do eixo. O caso do cilindro, ele é obtido pela rotação de um plano retangular.
Fórmulas. Área da base. Área da base igual π vezes raio quadrado, onde AB igual a área da base, R, raio da base e π, número π. Área lateral. Área lateral igual 2 vezes o raio vezes π vezes a altura, onde AL é a área lateral, π, número π, raio, altura. Volume. Volume igual área da base vezes a altura, ou volume igual π vezes raio quadrado vezes a altura. Área total. Área total igual 2 vezes a área da base mais a área lateral, ou área total igual 2 vezes π vezes raio quadrado mais 2 vezes π vezes raio vezes a altura. Exercícios. 1. Um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros e sua altura é de 10 metros. Qual é o volume desse reservatório, considerando π igual a 3,14? O volume do cilindro é dado pela área da base multiplicada por sua altura. Assim, podemos usar a fórmula do volume, que é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Substituindo, fica volume igual π vezes 2 ao quadrado vezes 10. Volume igual a 31,4 vezes 4. Volume final igual a 125,6 metros. Cilindro é um sólido geométrico, alongado e arredondado, possui o mesmo diâmetro ao longo de todo o comprimento. Raio. Distância entre o centro do cilindro e a extremidade. Base. Plano que contém a diretriz e, no caso dos cilindros, são duas bases, a superior e a inferior. Geratriz. Corresponde à altura do cilindro. Diretriz. Corresponde à curva do plano da base. Agora vamos fazer um exercício sobre o cilindro. Um cilindro reto tem altura igual a 5 centímetros e raio da base medindo 6 centímetros. Calcule a área da base, lateral e total. Mas antes disso, o que é um cilindro reto? Nos cilindros retos, a geratriz, que é a altura, está perpendicular ao plano da base. Ele está reto porque essa base faz 90 graus com a lateral. Por isso que ela não pode ser inclinada, ela é retinha. Agora vamos fazer a área da base. É bem simples, a gente só vai colocar na fórmula os valores. Vai ficar então π vezes 6 ao quadrado. π vezes 36. E o resultado vai ficar 36 π centímetros quadrados. Então, esse é o resultado da nossa base. Agora, vamos ver a área lateral. Mesma coisa, a gente vai colocar na fórmula os valorzinhos. Então, vai ficar 5 vezes 2 π vezes 6. Então, vai ficar 60 π centímetros quadrados. Por que que ficou centímetros quadrados? Porque esse 6 é centímetros e o 5 também. E juntando esses dois, fica centímetros quadrados. Agora, vamos ver a área total. Vai ficar, então, 60 π mais 2 vezes 32 π. Vai ficar, então, 60 π mais 72 π.
E o nosso resultado vai ser 132 pi centímetros quadrados. Essa é a nossa área total. Agora, vamos ver o volume do cilindro. Nós podemos usar duas fórmulas, essa aqui ou essa aqui, onde o V é o volume, a B a área da base, π 3,14, R o raio, H a altura. E aqui a gente tem um exercício. Um tambor cilíndrico tem uma base de 60 centímetros de diâmetro e altura de 100 centímetros. Calcule a capacidade deste tambor. Utilize o valor de 3,14 para o π. Mas, primeiramente, vamos encontrar o raio dessa figura dividindo o valor do diâmetro por 2, que vai ficar, então, 60 divididos por 2, que dá 30 centímetros. Agora, basta colocar na fórmula os valores. Volume π vezes r ao quadrado vezes a nossa altura. Agora, trocando, vai ficar π vezes 30 ao quadrado vezes 100, que é a nossa altura. Volume π vezes 900 vezes 100. Vai ficar 90.000 π. E o nosso resultado vai ser 282.600 centímetros cúbicos. Então, é assim que se calcula o volume do cilindro. Bom, vamos falar sobre as esferas, o conteúdo teórico. A esfera é um sólido limitado pela superfície esférica, ou seja, ela é mais redonda, digamos, mas de um jeito meio errado de falar, mas que redondo seria mais em 2D, esférico já seria o 3D, digamos, né? Bom, a esfera é definida como um conjunto de pontos que distam do centro a uma mesma medida, que geralmente é mais conhecido como circunferência, e a metade dela é o raio. A esfera é uma figura tridimensional, como eu falei no cartazinho de agora há pouco. A esfera é uma figura tridimensional e isso faz parte dos estudos de geometria espacial. É um tipo de figura geométrica que podemos obtê-la através da rotação de um semicírculo em torno de seu próprio eixo. Bom, eu sei que a Terra não é bem esférica, mas tem um jeito mais esférico também, assim como todos os planetas, e o qual também tem uma rotação em torno do seu próprio eixo, que às vezes até termina sendo esse semicírculo, se a gente parar para pensar com a luz dos planetas, e o qual também tem uma rotação em torno do seu próprio eixo, que às vezes até termina sendo esse semicírculo, se a gente parar para pensar com a luz solar, né? A luz às vezes bate de um lado e do outro meio que fica um semicírculo, pois vamos supor que esse lado aqui fique iluminado e esse lado aqui fique a escuras, ou seja, vai ser de noite aqui. Partes da esfera. Ela é formada pelos seguintes elementos: superfície esférica. A superfície é formada pelos pontos que estão distante do centro na mesma medida do raio. Cunha esférica. A cunha esférica é a região que está entre dois semicírculos ligados ao eixo de rotação. Pode ser comparado a um gomo de uma laranja. O fuso esférico. O fuso é uma parte
na superfície da esfera que é obtida através do giro de uma semicircunferência de um ângulo entre 0 e 2π. Podemos comparar o fuso esférico com uma parte da casca de uma laranja. Calota esférica. A calota é a parte da esfera cortada por um plano, como se pegássemos a laranja e cortasse sua parte de cima. Bom, aqui eu vou falando aqui embaixo e aqui está imagens, né? Os polos. Os polos são os pontos em que a superfície esférica se encontra com o eixo de rotação. Paralelo. Paralelo é uma circunferência na superfície esférica formada por planos perpendiculares ao eixo de rotação. O maior paralelo é chamado de equador, ou seja, o do meio. E meridiano o meridiano é uma circunferência na superfície esférica formada por uma interseção de um plano que tem o eixo de rotação. E bom, aqui estão as fórmulas que são utilizadas para saber a área de uma esfera, de uma circunferência. A área é calculada através da fórmula área é igual a 4 vezes π vezes raio ao quadrado, onde A é a área, π é o número π, 3,14, e raio é a medida do raio, é a metade da circunferência. E o volume, calculamos o volume utilizando a seguinte fórmula: 4 vezes π vezes raio ao cubo sobre 3, onde volume é a área, π é o número π, 3,14, e R é a medida do raio. Bom, vamos aqui para o exercício número 1, o qual pede o volume de uma esfera cuja medida do raio é 10 cm. Bom, aqui eu já coloquei a fórmula, a qual é volume igual a 4 vezes π vezes raio ao cubo sobre 3. Bom, vamos lá. Vamos só ir substituindo, no caso que a gente só tem o 10 para substituir. Então, vamos lá. Volume é igual a 4 vezes π vezes 10 ao cubo, o qual é 1000. 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. Isso aqui sobre 3, então aqui agora a gente só só multiplica o 1000 pelo 4 e depois só coloca o π do lado. Ou seja, a gente multiplica pelo π, mas o π na hora de escrever vai ficar só do lado do resultado, que é 4000. Então, 1000 vezes 4 dá 4000. E 4000 vezes π dá 4000π. Isso dividido por 3 vai ser igual a 1333. E bom, é isso. E ficaria centímetros cúbicos, pois é volume. Resolvida a questão. Bom, vamos para o exercício número 2, o qual já é um pouquinho diferente, o qual aqui pede a área em vez do volume. Qual é a área de uma esfera cujo raio mede 63 centímetros, considerando que π é igual a 3? Bom, botei errado aqui, botei volume, mas aqui, fica um A já, invertido, mas fica um A. A fórmula da área é 4 vezes π vezes raio ao quadrado. E aqui já está substituído, já o π já está valendo 3, como pede aqui, e aqui o raio já é 63, como diz aqui. Então agora a gente vai para os cálculos. Área, 4 vezes 3 é fácil, é 12, né? A área é igual a 12, ficou feio esse 2, mas não tem problema. Vezes 63 ao quadrado. Comum. 63 ao quadrado é um cálculo meio difícil de cabeça, a gente usa a calculadora. E vai dar 39,69. 3.969.
Agora é só multiplicar esses dois e a gente vai obter o resultado da área. Pega a calculadora, vezes 12 é igual a 47.628. 47.628. E é isso. Já fica respondido, resolvido. Isso. E, bom, como é área, é centímetros quadrados. E é isso. Ficou resolvido e tá feita a questão. O nosso trabalho é sobre cone. E essa aqui é a representação do cone na matemática, onde existe o eixo, a vértice e a parte mais redondinha aqui do nosso cone é a base. Essa aqui é a altura que a gente vai fazer os cálculos depois. Agora a gente vai anotar as informações que é o G, ele representa a geratriz. O G representa a geratriz. O R é o nosso raio. Essa aqui é a forma básica de um cone. Agora nós vamos conhecer o cone reto. Essa é a representação de um cone reto. O cone reto é caracterizado por um ângulo de 90 graus e a sua fórmula é g ao quadrado igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Lembrando que o g é geratriz, h é altura e o r é o raio. Esses aqui são as fórmulas dos cálculos do cone, que é área e volume. Esse primeiro é a área da base, que é π vezes raio ao quadrado. Essa aqui é a área lateral, que é o π vezes r vezes g, que é raio vezes geratriz. Essa aqui é a área total, que é a área da base mais a área lateral. E esse aqui é o volume, que é πr ao quadrado vezes h sobre 3. Um exercício simples sobre cone reto. Vamos lá. Num cone reto, a geratriz mede 10 cm e o diâmetro da base 12 cm. Calcule a altura e o volume. Bom, já que o diâmetro da base é 12 cm, o raio mede 6. Então, vamos primeiro calcular a altura. Então, vamos colocar aqui R, que é o raio, igual a 6. E o G, que é da geratriz, 10. E o H, que é a altura, a gente não sabe ainda. Então, agora a gente vai colocar a fórmula da geratriz, que é geratriz ao quadrado igual a altura, né, que é o H, ao quadrado, mais R ao quadrado. Depois fica 10 ao quadrado igual a H ao quadrado mais 6 ao quadrado. Aí faz 10 vezes 10, 100, menos 36, igual a H ao quadrado. Então, 100 menos 36 dá o quê? 64, igual a H ao quadrado. Aí bota H igual, abre a raiz, 64, né? 64 está aqui. A raiz de 64, então, é 8. Então, o que? A gente descobriu a altura. Só que o problema tá pedindo, calcule a altura e o volume. Então, a gente tem que fazer a conta do volume. Então, a fórmula do V, né, do volume, é V igual a π R ao quadrado vezes H sobre 3, né? V igual a π
quadrado vezes o número 8 sobre 3. V igual a π, e aí bota 36 vezes o 8 sobre 3. E aí o V, né, de volume igual a π, que dá, aí tem que fazer 36 vezes 8 dá o quê? 288. Então, coloca aqui 288 sobre 3. V igual a 96 π, que é 288 dividido por 3 dá 96 π. E aqui achamos o volume. Esse é o exercício 2, que a gente vai usar como exemplo para mostrar sobre o cone reto. Bom, num cone reto, a altura é de 3 metros e o diâmetro da base é 8 metros. Então, a área total é de... Bom, a gente tem um cone que tem a base e ele é reto. E pelas informações, a gente sabe que a altura dele é de 3 metros. Eu vou botar aqui a altura. Anotar. A altura é de 3 metros. E ele tá falando também que o diâmetro da base, que aqui é a base, é de 8 metros. E o raio, ele é a metade do diâmetro. Então, o raio, fica aqui, é 4 metros. 4 metros. Por isso, a gente vai ter que encontrar primeiro a geratriz, que é ela que fica aqui, ó. A geratriz a gente vai ter que encontrar. Bom, a fórmula da geratriz, como a gente já havia falado, é geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado mais r ao quadrado. Aí a conta vai ficar assim: a altura é 3 ao quadrado mais o raio ao quadrado, que é 4, e aí a gente vai resolvendo. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Aí somando tudo vai ficar 25. Aí a gente abre a raiz e o resultado da nossa geratriz é esse aqui. Feito isso, a gente vai traçar uma linha aqui. Feito isso, agora a gente vai partir para a área total. Só que primeiro a gente tem que calcular a área lateral, que a fórmula dela é πr, g, e a área da base, que é π, r ao quadrado. Então, vamos lá. A área lateral. O π, o nosso r é 4 e a geratriz é 5. Aí 4 vezes 5 é 20. E esse é o resultado da nossa área. Agora a área da base, que é π vezes r, que é o nosso 4 ao quadrado. A área da base vai ficar 16π. E por último, a área total. A área total, a fórmula dela é a área da base mais a área lateral. Essa aqui é a fórmula da área total. Então, vamos lá. A área da base é 16π, mais a área lateral, que é 20. E esse é o resultado da nossa conta. Hoje vamos calcular triângulo de base quadrada, uma pirâmide. Vamos começar pelo volume. Volume igual a área da base vezes a altura divididos por 3. Volume é igual a área da base é essa área aqui e essa aqui.
Então é 3 ao quadrado vezes 4, que é essa altura aqui, divididos por 3. Aqui nós descobrimos o volume. Agora vamos para a área total. A área total é igual à área da base vezes hipotenusa divididos por 2. Para descobrir a hipotenusa, nós pegamos essa parte aqui. Então, nós fazemos aqui. Como só pegamos metade, então aqui embaixo é 1,5. Aqui, como é a altura, 4. Aqui vai ser a nossa hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a 16 mais 2,25. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 18,25, que é igual a 4,27. Agora nós podemos calcular a área total, que é igual a área da base, que é 3 ao quadrado, vezes hipotenusa, que é 4,27, divididos por 2. Vai dar 9 vezes 4,27 divididos por 2 igual a, isso aqui vai dar 38,43 divididos por 2, que é igual a 19,21. Então, pessoal, esse é o meu trabalho, tá? Sobre pirâmide hexagonal. E eu vou dar uma explicadinha assim brevemente sobre a pirâmide e as características que a gente pode analisar. E aí eu já vou partir para o exercício, tá bem? Que a pirâmide hexagonal, ela tem a sua base, né, composta por um hexágono, ou seja, um polígono regular com arestas congruentes, ou seja, com todos os seus lados do mesmo tamanho, ou seja, como aqui é 10 centímetros, todos os lados serão de 10 centímetros na parte da base, certo? Então tá, podemos analisar também que aqui no centro do hexágono a gente tem um pontinho. Esse ponto, ele marca o centro da circunferência em que o hexágono está inscrito. Esse segmento de reta, no momento em que ele forma 90 graus com a aresta lateral da base, a gente chama de apótema da base. Também dizemos que quando o segmento de reta parte do vértice da pirâmide e chega à aresta lateral da base, a gente chama de apótema da pirâmide. APP, essa forma aqui que eu fiz para me situar, e APB, apótema da pirâmide, apótema da base, altura da base, altura da pirâmide, certo? A altura da pirâmide a gente tem como 15 centímetros no exercício, a base da pirâmide a gente tem como 10 centímetros, um dos lados, a altura no caso ela é uma só, então vamos embora. Uma pirâmide de base hexagonal com 15 centímetros de altura e 10 centímetros de aresta da base, determine a sua área lateral da pirâmide, a área total da pirâmide e o volume da pirâmide. Ok? Então, para achar a área lateral, eu preciso achar a apótema da base, certo? Então, vamos começar a calcular. Eu preciso achar esse aqui, ó, apótema da base. Vamos embora. Apótema da base.
o lado da pirâmide, né, da base é 10 centímetros. 10 vezes raiz de 3 sobre 2. A gente pode simplificar aqui, ó, 10 divididos por 2 vai dar 5. Então, a apótema da base igual a 5 raiz de 3. Ok? 5 raiz de 3. Ah, faltou a unidade de medida aqui, que é centímetros. 5 raiz de 3 centímetros. E agora eu vou achar a apótema da pirâmide. Vamos lá, então. A apótema da pirâmide, eu vou usar qual formulazinha? Pitágoras, que é h ao quadrado mais a apótema da base ao quadrado, certo? Segue o baile, então. Vamos embora. Apótema da base ao quadrado igual. Qual é a altura da base? Quer dizer, qual que é a altura da pirâmide? Não é 15 centímetros? Então vamos lá. 15 centímetros ao quadrado mais o apótema da base, que a gente acabou de fazer, que é 5 raiz de 3 ao quadrado. Agora a gente vai resolver. A apótema da pirâmide, mano. Pirâmide, eu tava falando base aquela hora. Tá, vamos lá. 15 elevado na 2 vai dar 225. Mais 5 na 2 vezes raiz de 3 vai dar 5 vezes 5. 25 vezes raiz de 3, 75. Então, a apótema da pirâmide ao quadrado igual a 225 mais 75, 300. Não é não? Segue o baile. Isso aí, segue o baile, porque a gente não pode terminar assim. A gente tem que fatorar. Então, a apótema da pirâmide, fatorar eu digo tirar da raiz quadrada, tá, gente? A gente não pode deixar ao quadrado aqui. Então, a apótema da pirâmide é igual a 10... Opa, vou botar o 10 deitado aqui, não pode. 10 raiz de 3. É isso aí, 10 raiz de 3 cm. Não pode esquecer da unidade de medida. É isso aí. Então, a gente tem o apótema da base, que é esse aqui, que é qual? 5 raiz de 3 cm. A gente tem o apótema da pirâmide, que é 10 raiz de 3 cm. E a gente tem... Não tem mais nada. Que a gente tem o que o enunciado do problema já nos deu. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos ter que fazer o que nos pede aqui na A. Certo? A gente já fez a apótema da base, a apótema da pirâmide. Agora a gente pode fazer a área lateral da pirâmide. Vamos embora? Então, vamos lá. A gente vai colocar AL 6 vezes, entre parênteses aqui, que é a base vezes a altura, não é não? Opa, deixa eu só apagar aqui que eu coloquei ele errado. Base vezes a altura sobre 2. Não é não? Então vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Igual a 6 vezes... Qual é a base? A base não é 10? Então vamos botar 10 aqui. Vezes... Opa, entre parênteses. Qual é a altura? Ah, pessoal, a gente não pode esquecer, que eu acabei não dizendo,
que também tem uma regrinha que a gente pode dizer que a apótema da base é igual, ó, que a apótema da base não, que a apótema da pirâmide, gente, desculpa. A gente pode dizer que a apótema da pirâmide é igual à altura da pirâmide. Porque se você vê a apótema da pirâmide, ela é a geratriz. Se você virar uma pirâmide, você vai ver que ela tem o mesmo tamanho, só que em inclinação diferente. Então, podemos dizer que a altura da pirâmide é 10 raiz de 3. Certo? Vamos fechar aqui. Sobre 2. Não podemos esquecer do 2 aqui, que está dividindo. Certo? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente pode simplificar, porque a gente tem o 2 e o 6. A gente pode dividir o 2 pelo 6, que vai dar 3. Não é não? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a área lateral igual. Quanto é que é 10 vezes 10? Não é 100? Quanto é que é 3 vezes 100? Não é 300? Então, 300 raiz de 3. A área, então, é centímetros quadrados. Não é não? Acabamos aqui a área lateral da pirâmide, ok? Então, a gente pode encerrar aqui essa aqui, certo? Tá, então a gente já achou a área lateral da pirâmide. Só que agora, para os demais, a gente vai precisar de mais coisas. Então, o que eu formulei para mim? Que como eu tenho a área lateral da pirâmide, agora eu vou achar a área da base da pirâmide. Porque o que a gente tem é a apótema da base e a apótema da pirâmide. Agora a gente achou a área lateral da pirâmide, então agora a gente vai achar a área da base, certo? Vamos lá então. Área da base, eu vou botar ARB igual a 6 vezes, entre parênteses, eu vou botar 10 ao quadrado vezes raiz de 3 sobre tudo sobre 2. Certo? Essa mesa está se mexendo demais. Mas vamos lá. Ai, tô passando mal, meu Deus, me ajuda. Ai, vamos lá. Aqui, ó. A área da base igual. Vamos simplificar como a gente fez aqui na área lateral. Então, a gente vai dividir o 6 por 2, que vai dar 3, certo? Então, quanto é que é 10 ao quadrado? Não é 100? Então, 3 vezes 100 vai dar 300. 300 raiz de 10 também. É isso aí. 300 raiz... Não, 300 raiz de 3. 300 raiz de 3 também. Centímetros quadrados. Certo? Pessoal, aqui deu casualidade, certo? De dar tanto a área lateral quanto a área da base dar 300 raiz de 3 ao quadrado. Deu casualidade pura, tá bem? Vamos seguir agora. Então, eu tenho o apótema da base, eu tenho o apótema da pirâmide, eu tenho área lateral da pirâmide e a área da base da pirâmide, certo? O que está faltando? Não está faltando o volume? Então, vamos fazer o volume aqui agora, certo? Vou fazer aqui nesse cantinho aqui, vou traçar uma reta aqui para mim não sumir da câmera. Então, vamos embora. Eu vou pegar, qual é a formulazinha do volume? É volume 1 sobre 3, certo? Ai, que mesinha bem chata, tremendo, que ódio. Vezes... Vezes não precisa não tem vezes, só bota direto a área da base que já vai mostrar que tá vezes,
área da base vezes altura, certo? Então vamos já resolver isso aqui. Então, volume igual a, repete aqui, 1 sobre 3. Para de se mexer, por favor. Qual é a área da base? A área da base não é essa aqui? 300 raiz de 3? Então, 300 raiz de 3. 300 raiz de 3 vezes a altura. Qual é a altura da base? A altura da base não. Qual é a altura da pirâmide? A altura não é 15 centímetros? Então, tu coloca aqui 15 centímetros. Certo? Bonitinho, gostosinho. Vamos embora. Aí aqui, ó. A gente tem a área da base, a altura. Então, o que a gente pode fazer? A gente não pode fazer 15 vezes 300? Podemos. Quanto que vai dar? Vamos lá. Igual a 1 sobre 3. Quanto é que é 15 vezes 300? Faz aí, na calculadora. Não deu 4.500? Deu. Então, tu coloca aí. Vezes 4.500. 4.500. Não esquece da raiz de 3. Vai acompanhar. Raiz de 3. O que tu vai fazer agora? Tá, vezes tu vai dividir. Pronto. Volume é igual a... Quanto aí? Quanto que deu aí? 1.500 raiz de 3 centímetros cúbicos. Cúbicos, porque é volume, pessoal. Tá? Não é quadrado, não. É cúbicos. Acabamos aqui. O volume dela. Já acabamos tudo, já? Não. Ainda não. A gente já fez a área lateral, o volume da pirâmide. Agora falta a área total, não é? Como é que é a área total? Então, AT é igual a área lateral mais a área da base. Não é isso? Então, vamos embora. AT é igual... Qual é a área lateral? A área lateral não é 5 raiz de 3? Não, não é. A área lateral é 300 raiz de 3. Isso aí. Mais... Qual é a área da base? Não é 300 raiz de 3 também? É. Então, põe lá. 300 raiz de 3. É isso aí. Que bonito. Igual a 300 mais 300 não é 600? Então, 600 raiz de 3 centímetros quadrados. E tá aí. Resolvemos.